sobre como é essa realidade de viver essa... Nós temos muitas pessoas com codependência emocional. E codependência emocional é um termo muito utilizado hoje, ou muito falado, mas talvez pouco compreendido. O que é uma codependência emocional, Marjorie? Oi, Vladson. Realmente, eu falo que codependência passa por 4 padrões. Vamos explicar aí a codependência como 4 padrões de comportamento. A pessoa apresenta um padrão de negação, onde ela não conhece os seus sentimentos, é o sentimento do outro. Passa pelo padrão de estima, ela não se sente amada. Ela realmente busca a aprovação e o amor das outras pessoas. Tem o padrão da complacência, tudo que ela faz é para o outro, e muitas vezes excede até a sua carga de trabalho. E tem o padrão do controle. Então, a pessoa codependente busca controlar o outro. Então, esses 4 padrões de comportamento explicam muito bem o que seja uma pessoa codependente, né? Permeia e passa por esses 4 padrões, da negação, da estima, onde ela não se sente amada, realmente da complacência e do controle. É isso que é um ser codependente. Então, o ser codependente, ele é alguém que vive meio que a vida do outro, sem até se perceber? Exato. Ou é uma coisa intencional? Ele faz isso meio sabendo? Isso tem muito a ver com a história de vida dele, né? Tem muito a ver muito mais aí com as questões dele não se sentir amado, né? Vamos dizer, a marca é muito mais desse amor, da estima, da história de vida que permeia esses outros comportamentos, onde o outro passa a ser muito mais importante do que eu sinto, do que a minha identidade. Então, ele vive mais em função do outro. Isso mesmo que você comentou. A pessoa nem percebe, né, que tá Tá, acho que o microfone dela traz aquele limpo para nós aqui. Obrigado. Obrigado. Às vezes a pessoa nem se percebe, né? Na maioria das vezes não se percebe. Eu gosto sempre de pensar, o exemplo de vida, né? Estou aqui na porta de uma escola. E aí vem o menino, tem um buraco no meio da entrada, certo? O que é o codependente? Tu vai cair, presta atenção no buraco. Aí vem, ó o buraco, ó o buraco. Isso, dá 10, 11, 12, 1, 2, 3. E ele tá lá, ó o buraco, menino, ó o buraco. O codependente, ele é aquela pessoa que precisa dizer para o outro o caminho, né? Olha, que cuidado e tal. E ele não vive a vida dele, nem deixa o outro ter as próprias decisões, né? Eu digo isso porque eu luto com a codependência. Então, é muito difícil perceber... Porque não é maldade. Não é maldade. Até, cuidado. às vezes, um senso de cuidado exagerado. Parece altruísmo. A pessoa não percebe que é codependente porque ela acha que ela é altruísta. Só que o que acontece? Se, às vezes, a pessoa precisar cair no buraco para entender que tinha um buraco. Tem um poema que eu ouvi até no Retiro Ser Novo, que é uma programação aqui da IBC, da igreja, que foi a Estela que falou. Biografia em 5 capítulos. Aí eu vou parafrasear, né? Primeiro capítulo, eu ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu não vejo o buraco, eu caio nele e levo um tempão para eu sair desse buraco. Capítulo 2, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, eu vejo, mas ainda assim eu caio e levo um tempão para eu sair desse buraco. Capítulo 3, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, caio no buraco, mas saio imediatamente porque eu percebo que eu caí, que eu podia ter feito algo diferente. Capítulo 4, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, eu dou a volta. Capítulo 5, ando por outra rua. Então, às vezes, o codependente tem dificuldade de entender que a pessoa precisa cair no buraco, quantas vezes for necessário ela cair, para que ela tome as próprias decisões e as próprias percepções, né? Então, é uma cadeia para a pessoa e é uma cadeia para as pessoas que estão à sua volta. Salomão considerava que sabedoria é você perceber o erro nos outros para não precisar ter que cair para poder perceber. Então, sabedoria é algo que tem a ver comigo e não com alguém me orientando. Isso. Né? Quando alguém me orienta, tem muito mais aquele lance, eu não estou convencido, mas eu fui alertado, então eu vou tomar as medidas possíveis aqui. Sabedoria tem a ver com andar na outra rua,
perceber esse negócio e dizer assim, rapaz, já vi esse negócio, essa cena aí. O Bezerra foi muito feliz com a frase de Einstein, falando que a insanidade é viver a mesma coisa do mesmo jeito e esperar resultados diferentes, né? Se eu tenho essa mesma capacidade de dar a volta ou de até ir para outra rua, eu sou uma pessoa considerada sábia. Mas a codependência, como você mesmo disse, ela é meio automática. Eu não me esforço para ser codependente. Só que isso tem uma rebordosa. Por exemplo, a pessoa ela é afetada com essa codependência emocional. Como é que o ser humano é afetado por essa codependência? Eu imagino, e usando essa metáfora, o codependente, e você pode ser um codependente que está nos assistindo, né? E assim, percebendo que você não é o salvador das pessoas e de ninguém, nem da sua família, nem do seu pai, nem do seu filho. Então, isso gera um estresse imenso. A pessoa ela não relaxa, porque ela quer ser a salvadora do filho, do marido, do pai. Então, isso consome a energia. Enquanto que ela não tem energia para ela mesma. Então, ela vive para o outro. Então, isso gera, Vladson, um estresse imenso, um consumo de energia. Né? Ela fica realmente por conta dessa tensão então, de que ela é uma salvadora. exaustão aí da pessoa meio que tentando controlar a vida dos outros, mesmo que com a intenção extremamente positiva, ela acaba meio que envelhecendo. Não tenha dúvida. Porque ela praticamente ela vive o outro, ela quer dar conta de tudo do outro. Então, é quase como ela nem é chamada para dar opinião. E ela dá a opinião, quase como se fosse uma imposição do que ela acha que é o bem para o outro. Não deixa nem o outro se perceber. Então, isso gera esse estresse, essa exaustão para ela, codependente, sendo codependente, e para o outro também. E é curioso, porque isso pode afetar qualquer pessoa em qualquer circunstância. Um profissional da saúde codependente é um problema, porque a pessoa vai sofrer e se consumir todas as vezes em que ela tiver que lidar com uma situação tensa. Né? Então, assim, o codependente, ele... E aí eu vou falar por mim, né? A Marjorie falou muito bem. Dá uma exaustão, mas isso daí é uma coisa que é uma falta de identidade, de autopercepção, de autoentendimento, de autoconhecimento. E muitas vezes isso vem da história, né? Às vezes é motivado por uma culpa. Por exemplo, a codependência que eu desenvolvi motivado pela culpa. Eu fui um adolescente hardcore, punk, Jason versus Fred, entendeu? Sim. Pense. Eu sei como é. Eu passei muitos anos assim, eu não vou ter um filho, não. Deus me livre de ter um filho que nem eu, misericórdia, está amarrado, em nome de Jesus. Né? E assim... Eu olhava e dizia assim, gente, eu fui uma adolescente que deu muita dor de cabeça. Engraçado é que quem olha pra ti não imagina. Porque se colocar uma auréola, tu é tipo um anjinho assim, tá ligado? Tu tem cara de... Eu imagino Ai, Deus, como gente, era, porque eu te conheço gente, de perto, então eu sei. Não, gente, eu não era gente, assim, né? Seria. Atrevida, rebelde, assim, eu ainda sou, mas em processo de restauração deu uma amenizada, né? Mas eu falava assim, e aí o que aconteceu? Quando eu entendi o peso das coisas que eu fiz, né? Poxa, aí eu me senti uma miserável, né? Poxa, eu sou uma desgraçada, eu não mereço amor, e aí eu me tornei uma codependente por culpa. Eu não posso mais machucar essas pessoas, a minha cota de caquinha já deu, né? Assim, eu já não tenho mais como piorar. Então, eu tenho que ser, eu tenho que ajudar, eu tenho que amar, eu tenho que me doar. Então, isso... Aí chega um momento em que a pessoa... Falando de mim, né, na questão da codependência, chega um momento em que eu digo assim, eu sou tudo para todo mundo e nada para ninguém. Você tem noção do quanto isso é pesado para uma pessoa? Cara, eu faço tudo por todo mundo e ninguém está nem aí para mim. É pesado. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Meu sogro é um cara que eu tenho uma admiração, porque ele tem uma capacidade, um olhar para essa coisa da codependência que é muito na contramão dos seres humanos normais. Eu costumo dizer que ele é um ser humano um pouquinho diferente dos normais. Ele se alimenta do sol. Ele passa o dia todinho no sol, por exemplo, ele está alimentado, ele não precisa comer. A gente sai, ele passa o dia todinho, aí quando dá 3 horas da tarde, mazelado de fome, querendo comer, ele tira uma maçã de dentro de uma pochete, enrolada num guardanapo. Almoçou, ninguém almoça uma maçã. Uma maçã, ela é para escovar os dentes, é só para isso.
Ninguém almoça. Ele tem essa capacidade de ser um ser humano meio quase extraterreno. E essa capacidade que ele tem faz com que ele lide com essa codependência emocional de um jeito muito curioso. Eu já tive momentos, dentro de casa, né, com a filha dele, e de ter situações e tudo mais, chegar lá para ele e dizer, pastor, eu não quis lhe decepcionar com tudo isso que aconteceu, dada a minha incapacidade e tal, essa coisa toda, não sei o quê. Aí ele, toda a vida, ele me responde um negócio que é, sabe aquela... Porque tem gente que leva rasteira numa conversa. Ele não dá rasteira. Ele dá voadora no meio dos peitos. Prá! É aquela voadora que vai mesmo na pleura. Aí ele diz assim, não, Vlad, fica tranquilo, cara. Eu não me decepcionei contigo, não. Eu já esperava que algo ruim ia acontecer. Porque ser humano. Ser humano. Sim. Eu não me decepcionei com você. E eu acho essa fala, toda vida que ele fala a primeira vez, eu digo assim, Eras, meu irmão, queria pelo menos que tivesse se decepcionado. Né? Porque é como se você se desse importância para a pessoa. Mas quando ele fala, tranquilo, cara, eu não esperava algo diferente. Assim, o diferente, o que eu celebro, o que eu valorizo, é quando você acerta. E aí viver essa coisa da codependência, ela tanto afeta quem é o codependente, como afeta também o outro. Uhum. Como é que afeta o outro, hein? Olha, eu imagino o codependente gera conflitos, exatamente por ele não respeitar e dar voz ao outro, fazer as suas decisões. Ele, codependente, quer dizer o que ele deve fazer. E essa imposição gera esse conflito, Vlad. Imagine o codependente lidando com o marido do que ele tem que fazer, porque o codependente acredita que a felicidade, a sabedoria está no que ele está enxergando e o outro tem que fazer. Então, você imagina esse conflito para o marido e quem tem os filhos. Os filhos têm que vestir e fazer determinadas coisas que o codependente está vendo e não deixar com que o outro descubra. Então, essa relação dele com o outro só tem conflito. Conflito porque ele enxerga que a felicidade, o caminho, a conquista, a alegria vai partir dele, codependente, para o outro. E não deixa com que o outro possa ser diferente. E o marido pode ter uma visão diferente daquela situação. E gera o conflito porque não, tem que ser da forma como o codependente está enxergando. Então, é uma percepção que somente a dela é verdadeira. E não o do outro, a exemplo do marido. Então, conflito, com certeza. Então, pode gerar esse conflito, mas eu tenho, talvez eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui. A codependência emocional, ela meio que está instalada na grande parte esmagadora das pessoas. São uns ou outros quase extraterrestres que não sofrem dessa tal codependência emocional. No que ela pode desencadear, hein? Porque ela se inicia despretensiosamente, com um lance de cuidado, de valorização do outro. Eu estou fazendo porque é legal, aí rola uma sobrecarga, um estresse. Isso tem uma escalada, ou eu só me torno um codependente emocional um pouco mais exagerado? Ou tem alguma coisa que pode se tornar um transtorno compulsivo? Alguma coisa um pouco mais clínica? Não, eu não tenho dúvida. Aí, no mínimo, esse controle, né, o transtorno obsessivo-compulsivo, seja de coisas, sejam de pessoas, é uma patologia, é uma doença, é o famoso TOC, isso que a Gleice está falando. Realmente, o codependente, quando ele desenvolve a doença grave, a enfermidade psicológica, ele desenvolve um transtorno obsessivo-compulsivo, conhecidamente na linguagem de com TOC. Você não pode mexer em nada, e ela coloca no mesmo canto que ela acredita que tem que ficar. E o comportamento que ela vai lá verificar todas as vezes para saber se está no padrão que ela espera. Então, a enfermidade ela pode se instalar. Não só numa tipologia, que é num comportamento codependente, e sim para uma doença, uma enfermidade psicológica, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que talvez ela traga até para quem está nos assistindo um pouquinho mais de... Até um alerta mais interessante. O toque, ele é muito popular de ser dito, né? A fulana de tal tem toque, não sei o quê. Eu, por exemplo, faz muito tempo que eu estou olhando aqui para essa garrafa de álcool gel, está acabando, pessoal, esse álcool gel aqui. E o álcool gel não pode acabar, porque a gente tem uma responsabilidade para com as pessoas aqui nesse lugar. Obrigada. Ainda tem um pouquinho de álcool gel aqui, mas está na hora de trocar isso aqui de cima. O meu
toque de estar observando esse negócio aí, ele certamente ele é patológico ou ele